Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um empadão de frango e aqui está os ingredientes que nós vamos usar para a massa. Temos aqui 600 gramas de farinha de trigo, que são 3 xícaras de 200 gramas. Temos 250 gramas de margarina com sal e também meia xícara de guaraná. Então, aqui estão os ingredientes e vamos fazer a massa? Pessoal, vamos começar então a fazer a nossa receita? Eu vou colocar aqui a margarina, são 250 gramas de margarina. Lembrando que essa receita eu já fazia há muitos e muitos anos atrás. Já cheguei até a vender essa receita que eu fazia empadinha há muito tempo atrás, né? Então, é uma receita que eu gosto muito. Vou colocar aqui meia xícara de guaraná, mas se precisar a gente coloca mais um pouquinho, tá bom? Eu já deixei aí o guaraná do lado, e aí se precisar a gente coloca mais um pouco. Depende do ponto da massa, tá bom? Então, mas hoje eu não vou fazer empadinha, eu vou fazer empadão de frango. É uma receita gostosa, uma receita muito antiga, conhecida de muita gente, né? Que antigamente a gente fazia muito. Hoje em dia, nem todo mundo faz mais com guaraná, mas o guaraná, ele dá um sabor muito especial na massa. Olha aqui, eu coloquei meia xícara. Eu estou vendo que vai precisar de mais um pouquinho, então eu vou colocar mais um pouquinho aqui na massa. E aí a gente vai mexer. E agora eu já vou mexer com a mão para poder sentir o ponto da massa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para ver como que vai ficar a textura dessa massa, tudo bem? Então, vou pôr a mão na massa. Pessoal, aqui está o ponto da massa. Aqui, olha, como que ficou. Deixa eu tirar aqui a tigela. Esse é o ponto da massa. Olha, na verdade, nem precisava ter colocado mais aquele pouquinho de guaraná. Meia xícara era o suficiente. Aí eu pus um pouquinho daquele guaraná, acabei precisando colocar só mais um pouquinho de farinha. Então, a medida exata é somente a meia xícara, tá bom? Aí, então, dá esse ponto aqui. Agora, nós vamos colocar a massa num saquinho plástico. Aqui, vamos colocar num saquinho, fechar bem aqui, tirando o ar, e vamos colocar na geladeira por mais ou menos 40 minutos para ela descansar, e aí a gente vai, enquanto isso, preparar o recheio, tá bom? Então, 40 minutos agora a nossa massinha na geladeira para ela descansar um pouquinho, tá? Voltamos já agora preparando o recheio do nosso empadão. Então, pessoal, aqui estão os ingredientes para o recheio do empadão de frango. Temos aqui um peito de frango cozido e desfiado, óleo para fritar a cebola e também orégano, alho triturado, 2 tomates pequenos picados sem pele e sem semente, uma cebola também passada no processador e 2 colheres de extrato de tomate. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o recheio do empadão. Pessoal, nós já refogamos aqui o frango, eu já desliguei o fogo e agora nós vamos colocar um copinho de requeijão cremoso aqui no nosso recheio. Esse requeijão é o segredo do seu empadão para ele ficar bem gostoso. Então, tem um copinho aqui que vamos colocar e misturar e esperar o nosso recheio esfriar.
Enquanto isso, pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e aí eu ficarei muito feliz de saber que vocês estão gostando daquilo que a gente faz, tá bom? Então, não se esqueça de compartilhar as nossas receitas com os seus amigos. E também se inscrevam e se você já não é inscrito no nosso canal. Aqui está, olha como ficou cremoso. Aqui o recheio, dá uma olhada aqui, olha. E é assim que nós vamos colocar em cima da nossa massa, porque o peito do frango, ele é bem seco, não é? E assim ele vai ficar bem saboroso na hora que você cortar o seu empadão. Olha só como ficou, tá lindo, né? Então, esse é o segredo de um empadão bem gostoso. Agora, nós vamos aguardar que nós vamos colocar, então, abrir a nossa massa para colocar esse recheio na nossa massa, tudo bem? Aqui, olha, tá bem bonito. Então, vamos agora cuidar da massa, abrir a massa para colocar o recheio do nosso empadão. Pessoal, já coloquei aqui a massa numa forma de fundo removível. E aqui está, abri a massa, coloquei o recheio e agora tem essa restante de massa que nós vamos abrir ela para forrar aqui o nosso empadão de frango. Vou levar para assar uns 30, 40 minutos e daqui a pouco eu volto para vocês ver como ficou o nosso empadão de frango já pronto. Olha só, já cobri a massa. Pincelei ela com uma gema e agora nós vamos levar para assar. Pessoal, ficou pronta a nossa receita de hoje. Lembrando que se você estiver gostando do nosso canal, deixe o seu like, faça os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Beijos, tchau e até a próxima!